Olá, meus amores, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de controle de constitucionalidade e hoje, na nossa aula 3 do nosso projeto Sexta 10, com 10 aulas de controle de constitucionalidade aqui no YouTube, o tema da nossa aula de hoje, nossa aula 3, é sobre as espécies de inconstitucionalidade. A gente já discutiu aqui, né, nas nossas aulas anteriores, a importância do controle de constitucionalidade, a conexão entre o controle de constitucionalidade e a manutenção da supremacia constitucional. Nós já discutimos o tipo, né, adotado nessa Constituição de 1988 do controle de constitucionalidade no Brasil, seja o controle de constitucionalidade preventivo, seja o controle de constitucionalidade repressivo, né, o momento de se realizar a perspectiva de controle, e os dois tipos de mecanismos de se reconhecer a inconstitucionalidade no Brasil, seja o controle de constitucionalidade abstrato, seja o controle de constitucionalidade difuso. E aí hoje, continuando o nosso projeto Sexta 10, a gente vai ver a aula 3 sobre espécies de inconstitucionalidade. Se você não segue o nosso canal ainda, segue aqui o nosso canal, compartilha o nosso vídeo, deixa aqui seus comentários e suas dúvidas que eu vou ter o maior prazer em responder todos e todas vocês. Vamos lá para a nossa aula de hoje, para a gente discutir as espécies de inconstitucionalidade que existem dentro da perspectiva do controle de constitucionalidade brasileiro em 1988. E aí, para ninguém esquecer, é importante a gente compreender como acontece essas inconstitucionalidades. E para que ninguém possa esquecer, e eu acho que vocês não vão esquecer acompanhando aqui minha aula no YouTube, é exatamente a pirâmide, né, do ordenamento jurídico. Eu espero que vocês não esqueçam. A gente começa a compreender o controle de constitucionalidade exatamente quando a gente pensa na lógica do desenvolvimento do controle. E aí a gente tem que sempre pensar no sistema a partir dessa hierarquização. Tudo começa a partir da matriz constitucional. Por isso que desde a nossa aula 1, eu estou demonstrando para vocês a pirâmide. Quando a gente consegue raciocinar a estrutura do controle de constitucionalidade e começa a entender a importância do controle, a gente começa a visualizar que o controle de constitucionalidade não é tão difícil assim. Na realidade, a gente está aqui para desmistificar, para simplificar a perspectiva do controle de constitucionalidade. Então, espero que você não esqueça, a Constituição está sempre no topo de formação do ordenamento jurídico. Essa Constituição ela é dotada de supremacia constitucional, de valor, né, valor de construção desse Estado brasileiro de 1988, e esse valor, essa supremacia constitucional, ela é mantida pelos instrumentos de supralegalidade. Um desses instrumentos são as cláusulas pétreas, aquelas matérias que formam o núcleo duro do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e o outro elemento que protege, que mantém ativa essa supremacia constitucional é exatamente o controle de constitucionalidade. Seja o controle de constitucionalidade na sua perspectiva difusa, seja o controle de constitucionalidade na sua perspectiva concentrada. E é muito importante também compreender, né, e relembrar o tema da nossa aula anterior sobre o bloco de constitucionalidade que vocês estão vendo aqui na tela, né? Uma norma, ela pode violar a perspectiva constitucional quando essa norma ela violar imediatamente o texto, quando essa norma violar princípios implícitos ou explícitos do texto constitucional, ou quando essa norma violar um tratado ou uma convenção internacional de direitos humanos que tenha sido recepcionado pela Constituição de 1988 com status de emenda constitucional, sendo aprovado ali no quórum de 3/5, votação em 2 turnos em cada uma das casas legislativas. Esses três aspectos compõem o bloco de proteção da Constituição, compõe exatamente o que eu representei na última aula, que é o bloco de
constitucionalidade. O texto em si da Constituição, os princípios implícitos e explícitos e os tratados e convenções internacionais de direitos humanos recepcionados no quórum das emendas constitucionais. Dito isso, para ninguém esquecer, começar a raciocinar o controle de constitucionalidade exatamente a partir dessa hierarquização piramidal, a Constituição constitucionalizando todas as áreas do direito, é importante a gente compreender quais são as espécies de inconstitucionalidades previstas no sistema brasileiro. Nós vamos ter inconstitucionalidades por ação e inconstitucionalidades por omissão. E aí vamos começar pelas inconstitucionalidades por omissão. O primeiro tipo, a primeira espécie de inconstitucionalidade é a inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por omissão, ela pode acontecer a partir de duas perspectivas. Nós podemos ter uma inconstitucionalidade por omissão por ausência de disposição normativa ou de ato administrativo que regulamente alguma conduta da administração pública ou a ausência de ato normativo que regulamente algum direito previsto na Constituição de 1988 e a gente vai estar diante de uma omissão legislativa inconstitucional. Por exemplo, o artigo 153, inciso 7º da Constituição de 1988 prevê que a União Federal poderá instituir o Imposto de Grandes Fortunas, o IGF. O Imposto de Grandes Fortunas está previsto no artigo 153, inciso 7, mas para que o Imposto de Grandes Fortunas seja instituído no mundo real, é necessário que nós tenhamos uma lei complementar regulamentando, a incidência, a base de cálculo e os sujeitos do IGF. Nós completamos 33 anos de Constituição e nós não tivemos até hoje a regulamentação do IGF. Nós não tivemos até hoje a publicação de uma lei complementar federal que viesse a regulamentar o IGF. Nesse caso, a gente está diante de uma omissão legislativa, e aí a gente vai chamar de uma inconstitucionalidade por omissão. Uma inconstitucionalidade por omissão decorrente de uma ausência normativa de regulamentação do imposto de grandes fortunas. Ou seja, a Constituição estabelece um instituto, mas eu não tenho como operacionalizar esse instituto no mundo real, exatamente porque falta um ato normativo regulamentando aquele instituto. A inconstitucionalidade por omissão, por ausência de ato normativo, em regra, vai lidar com normas constitucionais de eficácia limitada, conforme a classificação do professor José Afonso da Silva. Uma norma constitucional de eficácia limitada é aquela em que a Constituição estabelece o direito, mas eu não tenho como aplicar aquele direito de forma imediata na realidade social, porque falta uma norma regulamentadora daquele direito, para que aquele direito seja implementado no mundo real. Então, o Imposto de Grandes Fortunas é um desses exemplos. A Constituição prevê o IGF, no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, e estabelece o Imposto de Grandes Fortunas como de competência da União Federal, porém, ao longo desses 33 anos de Constituição, nós não temos ainda a lei complementar federal que regulamenta o IGF. E aí nós estamos diante de uma omissão inconstitucional por ausência de um ato normativo. Ou seja, a Constituição estabelece o Instituto do Imposto, mas eu não tenho como implementar esse imposto na realidade, porque falta um ato normativo que venha regulamentar a figura do Imposto de Grandes Fortunas. Como aconteceu, por exemplo, com o direito de greve de servidores públicos. O artigo 37, inciso 7, da Constituição de 1988, estabelece que servidores públicos podem entrar em greve, desde que exista uma lei que regulamenta o direito de greve de servidores públicos. Então, é concedido aos servidores públicos o direito de greve nos termos da lei, ou seja, precisa de uma lei que regulamentasse o direito de greve dos servidores públicos. E aí,
A Constituição concede o direito, no artigo 37, inciso 7, mas eu não tinha como exercer esse direito no mundo real. Os servidores públicos não tinham como exercer esse direito no mundo real, exatamente porque não tinha a lei específica, e como não tem até hoje, a lei específica que regulamenta direito de greve de servidores públicos. E aí nós estamos diante de uma inconstitucionalidade por omissão, por ausência de ato normativo. Em relação ao direito de greve de servidores públicos, né, essa situação ela foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal em um mandado de injunção. Porque, em relação à inconstitucionalidade por omissão, nós vamos poder ter uma ação do controle de constitucionalidade abstrato para discutir essa omissão legislativa ou um remédio constitucional, que é o mandado de injunção. É possível atacar essa inconstitucionalidade por omissão, por ausência de ato normativo, por uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão ou por um remédio constitucional do mandado de injunção. No caso do direito de greve de servidores públicos, foi proposto no Supremo Tribunal Federal o mandado de injunção, né, do direito de greve de servidores públicos, e o Supremo Tribunal Federal, via decisão judicial em sede do mandado de segurança, em sede do mandado de injunção, aliás, que tem insights estruturais, e já eu explico para vocês. O mandado de injunção de greve dos servidores públicos foi decidido no Supremo Tribunal Federal e o STF autorizou, por uma decisão judicial, que os servidores públicos entrassem em greve, aplicando analogicamente a Lei Geral de Greve dos Trabalhadores Seletistas. O Supremo atestou que existia a omissão legislativa e concretizou esse direito no mundo real, via uma decisão judicial, aplicando analogicamente a Lei Geral de Greve dos Trabalhadores Seletistas, que é de 1989. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal ela é válida até enquanto o Congresso Nacional editar uma legislação específica regulamentando o direito de greve de servidores públicos. No entanto, esse mandado de injunção ele foi julgado em 2007, né, e até hoje o Congresso Nacional nunca editou a lei específica sobre greve de servidores públicos, então mantém-se válida e tendo aplicabilidade a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, em sede do mandado de injunção, que autorizou os servidores públicos a entrarem em greve, aplicando analogicamente a Lei Geral de Greve, né, dos trabalhadores seletistas. Então, eu posso ter uma inconstitucionalidade por omissão exatamente por ausência de norma, ausência de regulamentação de um determinado direito posto na Constituição ou ausência de um ato administrativo da administração pública que implementa aquele direito no mundo real. Quando a gente está diante de uma inconstitucionalidade por omissão, por ausência de uma norma que regulamenta um direito ou por ausência de um ato administrativo da administração pública que efetiva aquele direito no mundo real, é possível se atacar essa inconstitucionalidade por omissão normativa via ou a ação do controle de constitucionalidade abstrato, que seria a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que nós vamos ver mais na frente, ou via o remédio constitucional do mandado de injunção. Mas, além da inconstitucionalidade por omissão via ato normativo, é possível nós termos uma outra inconstitucionalidade por omissão. Essa é o que a gente chama de uma inconstitucionalidade por omissão estatal. Aqui eu não estou falando da ausência de norma que regulamenta o direito. Aqui eu estou falando de uma conduta de inércia, de letargia do Estado, que faz com que direitos fundamentais sejam violados na prática da realidade brasileira. Essa omissão estatal, ela foi reconhecida no Brasil quando o Supremo Tribunal Federal aplicou pela primeira vez no Brasil, na ADPF 347 de 2015, uma teoria do direito colombiano chamado Estado de Coisas Inconstitucional. O estado de coisas inconstitucional, ele atesta uma omissão estatal. Eu não estou falando de uma omissão legislativa, eu estou falando de uma conduta de inércia do Estado que leva à não implementação de direitos fundamentais.
E aí o Supremo reconhece pela primeira vez no Brasil o estado de coisas inconstitucional na arguição de descumprimento de preceito fundamental 347/2015, que atesta o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro. No caso da omissão estatal, é quando eu tenho uma violação sistêmica, generalizada, na implementação de direitos fundamentais no sistema brasileiro, na concretização de políticas públicas que venham efetivar direitos fundamentais, inclusive os direitos fundamentais sociais, que têm uma densidade econômica, moradia, saúde, educação, lazer. E aí eu vou estar diante de um SI, de um estado de coisas inconstitucional, onde existe legislação que regulamenta aquele direito, mas por uma falha do Estado na concretização de uma política pública que efetive aquele direito fundamental minimamente, leva a uma violação massiva, generalizada e sistemática daquele direito fundamental, ao ponto de se chegar no pior dos cenários, num aprofundamento de uma crise constitucional que pode levar o Supremo Tribunal Federal a reconhecer o estado de coisas inconstitucional, a decretar que existe uma inconstitucionalidade do Estado, né, seja do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou de outros órgãos, que diante da inércia de atuação ou de construção ou de reconstrução de uma política pública que efetive direitos fundamentais no Brasil, levam a uma estrutura de omissão estatal, né, ao ponto de se deflagrar o estado de coisas inconstitucional. Inclusive, que foi tema objeto da minha tese de doutorado recentemente, né, e que em breve vai ser publicada, discutindo exatamente uma nova estrutura do controle de constitucionalidade, que é o controle de constitucionalidade estruturante, diante desses processos mais complexos que envolvem omissão estatal, né? E aí eu tenho uma inconstitucionalidade não por ausência de norma que regulamenta o direito, mas sim eu vou ter uma inconstitucionalidade por omissão do Estado na concretização daquele direito. Por exemplo, vamos pensar em algumas decisões. O Brasil reconheceu pela primeira vez o SI, na ADPF 347/2015, nós temos algumas problemáticas em relação à metodologia decisória, né, dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário, mas vamos trabalhar com outro exemplo mais claro para vocês entenderem. Por exemplo, direito fundamental à saúde. Direito fundamental à saúde, que é um dos direitos mais judicializados, né, dentro da estrutura do Sistema Único de Saúde. Então, vamos pensar na seguinte hipótese, né? Vamos supor que eu moro em uma cidade, né, e que muitas pessoas naquela cidade precisam de insulina, né? E a insulina é um medicamento obrigatório na política pública do SUS. E aí essas pessoas vão ali obter a insulina no posto de saúde ali do seu bairro, etc. E quando chegou lá, não existe insulina. E aí vamos supor que cada uma dessas pessoas, 100 pessoas, por exemplo, daquela cidade, judicializem. Então, 100 pessoas entram com ações individuais, pedindo uma tutela de urgência para que a prefeitura daquele município conceda a insulina. E aí, cada um dos juízes que julgar aquela ação vai deferir uma tutela de urgência, obrigando o município a fornecer a insulina. E aí o município ele pode dizer assim, olha, eu não tenho como concretizar essas 100 decisões judiciais, eu não tenho dinheiro, eu não tenho orçamento. E aí a gente começa a refletir que, na realidade, esse debate não é um debate de uma ação individual. Eu estou lidando com um problema generalizado. Significa dizer que existe uma falha estatal, né, do ente público, do município, do Estado, da União. Existe uma falha no Estado na construção da política pública de distribuição de medicamentos ali, de insulina, dentro do Sistema Único de Saúde.
Então, esse problema não é um problema de um indivíduo, é um problema de uma coletividade. Quando a gente detecta falha na construção de uma política pública que venha efetivar direitos fundamentais, inclusive os direitos fundamentais sociais, como é o caso do direito à saúde, a gente começa a visualizar que a gente pode estar diante de um estado de coisas inconstitucional, diante de um SCI, de uma omissão do Estado. Ou seja, existe, elementos que demonstram que há uma falha, uma letargia, uma inércia dos órgãos na efetivação daquela política pública de concretização do direito fundamental à saúde. As instituições, elas são omissas. Acaba não chegando ali o medicamento na ponta, acaba não tendo o tratamento do Sistema Único de Saúde obrigatório pela legislação do SUS ali na ponta, no atendimento. E aí eu estou diante de uma falha de gestão da política. Quando eu estou diante dessa falha de gestão da política pública, isso pode ocasionar uma violação generalizada, massiva e sistemática de um direito fundamental ou de um direito fundamental humano. E aí, ao ponto de que o aprofundamento dessa crise pode levar ao reconhecimento do estado de coisas inconstitucional, que é um estado de inconstitucionalidade patente das instituições estatais na implementação de um direito fundamental. Quando a gente está diante dessa situação, eu vou estar diante de uma inconstitucionalidade por omissão do Estado, que é diferente da inconstitucionalidade por omissão normativa, porque quando eu estou diante de uma inconstitucionalidade por omissão do Estado, eu não estou falando da ausência de legislação, eu estou falando que os órgãos estatais que devem construir políticas públicas para implementar aquele direito, eles são omissos, eles ficam inertes, eles ficam letárgicos, e fazem com que a falha na implementação dessas políticas levem a violações de direitos fundamentais. E aí a gente vai estar diante de uma omissão estatal. Omissão estatal essa que pode ser atacada no controle de constitucionalidade abstrato via uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando a gente vai estar diante da violação de preceitos fundamentais. E aí eu posso, um dos legitimados pode ingressar no Supremo Tribunal Federal pedindo o reconhecimento do estado de coisas inconstitucional quando se atesta uma omissão do Estado na concretização daquele direito fundamental. E a gente também vai ver mais na frente na aula de ADPF, certo? Então, a gente vai ter dois tipos de inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade por ausência de norma, de concretização daquele direito, mais tradicional, e já pacificada e conhecida no direito brasileiro, e a inconstitucionalidade por omissão do Estado, essa é reconhecida no Brasil mais recente, na ADPF 347/2015, com a nova estrutura de controle de constitucionalidade que se dá através da técnica decisória do processo estrutural. E aí a gente passa a ter um novo arcabouço de decisão em sede de controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente vai ter esses dois tipos de inconstitucionalidade por omissão. Mas, além das inconstitucionalidades por omissões, nós podemos ter a inconstitucionalidade por ação. A inconstitucionalidade por ação, ela pode acontecer de duas formas. A inconstitucionalidade por ação é quando a gente tem um ato, ou seja, o órgão ele é acionado e ele toma uma medida, ele toma uma decisão. Essa inconstitucionalidade por ação, ela pode ser uma inconstitucionalidade material, ou ela pode ser uma inconstitucionalidade formal. E essa inconstitucionalidade formal, ela tem subespécies. Nós podemos ter a inconstitucionalidade formal orgânica, nós podemos ter a inconstitucionalidade formal propriamente dita, de forma subjetiva ou objetiva, e a inconstitucionalidade formal por violação a pressupostos objetivos do ato normativo. Então, nós vamos ter dois tipos de inconstitucionalidade por ação, quando o órgão ele toma uma postura, quando o poder executivo, legislativo toma uma postura. Eu posso ter a inconstitucionalidade por ação, inconstitucionalidade que a gente vai chamar, primeira, material,
A inconstitucionalidade material é quando a gente tem uma incompetência em relação, na realidade é quando a gente tem uma violação à matéria. A matéria tratada naquele ato normativo viola frontalmente a Constituição. Então, na inconstitucionalidade por ação, nós temos uma atuação, né, dos poderes, e o primeiro tipo de inconstitucionalidade por ação é a inconstitucionalidade material. É quando o conteúdo daquela lei ou daquele ato normativo viola frontalmente a Constituição. É quando o conteúdo daquele projeto de lei, daquele projeto de emenda, o conteúdo daquela medida provisória viola frontalmente o texto constitucional, princípios implícitos ou explícitos, ou tratados e convenções internacionais de direitos humanos que sejam recepcionados com status de emenda constitucional. Então, na inconstitucionalidade material, essa é a mais comum, é quando eu tenho o conteúdo de um ato normativo que viola frontalmente preceitos da Constituição Federal, porque o conteúdo dessa norma cesseia aquilo que está previsto na Constituição. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse um projeto de lei no Brasil, né, que dissesse que empresas que entregam água, depósitos de água, por exemplo, empresas que entregam água potável, né, que fazem comercialização de água, eu tivesse um projeto de lei que dissesse assim, empresas que entregam água nas cidades não podem restringir o seu raio de entrega, né, o seu raio de quais são os bairros que ela entrega. Tem que entregar em todas as localidades das cidades. Essa lei, o conteúdo dela viola a Constituição, porque vai violar os preceitos da ordem econômica, que estabelece a livre iniciativa. Quando você tem uma empresa privada, você vai respeitar os princípios da ordem econômica, do artigo 170, e as pessoas vão definir aonde elas querem realizar a entrega, caso elas sejam delivery. Então, eu não posso ter uma lei que vá dizer que uma empresa que entrega água, por exemplo, tem que entregar em toda a localidade da cidade, porque isso vai violar o princípio da ordem econômica da livre iniciativa. O empresário e a empresária, ela vai definir o seu raio de incidência, se ela vai querer entregar delivery, se ela não vai entregar, e se ela entregar delivery, ela pode entregar nos locais que ela bem entender. Se ela quiser entregar só na rua, que funciona aquele estabelecimento, ela pode entregar só na rua. Então, não posso ter uma legislação que viole essa livre iniciativa. O conteúdo de um projeto de lei como esse é inconstitucional na sua matéria. Ou seja, o conteúdo tratado por esse projeto viola imediatamente princípios da ordem econômica, e aí nós estaríamos diante de uma inconstitucionalidade material. Além da inconstitucionalidade material, nós podemos ter a inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal, ela pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo da inconstitucionalidade formal é a inconstitucionalidade formal orgânica, em relação à incompetência da matéria. Ou seja, no sistema constitucional, nós temos uma repartição de competências constitucionais. Então, a Constituição já estabelece, ali do artigo 21 até o artigo 30 do texto, né, quais as matérias que competem a cada um dos entes federativos. Então, algumas matérias são de competência exclusiva da União, outras matérias são de competência privativa da União, outras matérias são de competência comum entre os entes da federação, que são as matérias do artigo 23, de cunho administrativo, e algumas matérias são legislativas concorrentes, que todos os entes da federação podem legislar ao mesmo tempo, que são os temas do artigo 24. Então, a inconstitucionalidade formal orgânica é quando eu tenho um ente da federação que está disciplinando um projeto de lei que ele não tem competência. Por exemplo, direito penal é competência legislativa privativa da União Federal. O artigo 22 do texto constitucional estabelece que direito penal, só quem pode legislar sobre direito penal no Brasil é a União Federal. Então, vamos supor que eu tenho um estado da federação que resolvam criar um código penal estadual. Eu vou estar diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica por incompetência material.
Ou seja, esse ente da federação, que é o Estado, não tem competência legislativa para editar uma norma referente a direito penal. E aí a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica, ou seja, por incompetência da matéria. O agente que propõe aquele projeto de lei, aquele projeto de emenda, não tem competência para legislar sobre este conteúdo, porque este conteúdo, no exemplo aqui dado do Código Penal, é de competência privativa da União Federal. Quando a gente tem uma incompetência em relação à matéria, a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica, quando o agente que propõe aquela matéria não tem competência para legislar sobre aquele conteúdo, e aí a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal orgânica por violação ao sistema de repartição de competências constitucionais. Além disso, dentro da própria inconstitucionalidade formal, nós temos um outro tipo de inconstitucionalidade, que é a inconstitucionalidade formal propriamente dita por vício subjetivo ou objetivo. Por vício subjetivo é por vício de iniciativa. Dentro também da Constituição Federal, né, nós temos as matérias que são de iniciativa, ou seja, que iniciam um processo legislativo. Nós temos algumas matérias que são de iniciativa da Câmara, outras matérias que são de iniciativa do Senado, outras matérias que são de iniciativa do Congresso Nacional e outras matérias que são de iniciativa do Poder Executivo, que é o que a gente chama de legitimidade para propor aquele projeto de lei, aquele projeto de emenda, né, para iniciar o processo legislativo ali no Congresso Nacional. Então, um vício, uma inconstitucionalidade formal por vício subjetivo, é quando o agente, a pessoa que propõe aquele projeto de lei, não tem legitimidade para iniciar aquele processo legislativo, porque não é uma matéria de iniciativa desse agente. Por exemplo, Lei Orçamentária Anual. Lei Orçamentária Anual é um projeto de lei de iniciativa legislativa do Poder Executivo. No âmbito federal, da Presidência da República, está previsto lá no artigo 84 da Constituição Federal. Só quem vai poder propor um projeto de lei orçamentária é o chefe do Poder Executivo. Na esfera federal, o presidente da República. É ele, presidente da República, que tem a competência para a iniciativa legislativa. É ele que detém a legitimidade para apresentar este tipo de matéria. Então, se de repente um deputado da Câmara dos Deputados apresenta um projeto de lei orçamentária, esse projeto apresentado por este deputado, ele tem uma inconstitucionalidade formal por vício subjetivo, por vício de iniciativa, porque o agente que está propondo este projeto de lei não tem legitimidade para tratar esta matéria. E aí a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal, propriamente dita, por vício subjetivo, ou seja, por vício de iniciativa. Aquele projeto apresentado por aquele deputado é inconstitucional porque este deputado não tem legitimidade para apresentar esta matéria, que é da legitimidade do presidente da República. Além da inconstitucionalidade formal subjetiva, a gente pode ter a inconstitucionalidade formal mais tradicional, que é a por vício objetivo, que é a inconstitucionalidade de procedimento. Então, por exemplo, um projeto de lei complementar, ele precisa ser aprovado no quórum da maioria absoluta. Se eu tiver um projeto de lei complementar aprovado no quórum de maioria simples, eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal propriamente dita por vício objetivo, por vício de procedimento. Ou seja, a aprovação daquele projeto de lei complementar viola o procedimento, o quórum de maioria absoluta estabelecida pela Constituição Federal, no artigo 69 do texto constitucional. Mesma coisa, PEC, proposta de emenda constitucional. Existe um procedimento de votação de uma PEC.
tem que ser votação 2 vezes em cada casa legislativa com quórum de 3/5. Se eu tenho uma proposta de emenda constitucional que ela é aprovada sem respeitar este procedimento, a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal por vício objetivo, por vício procedimental, porque a aprovação daquela PEC não cumpriu a votação em 2 turnos em cada casa legislativa e a aprovação na maioria qualificada, que é 3/5. E o último tipo de inconstitucionalidade formal, essa inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato normativo. Essa inconstitucionalidade formal por violação de pressuposto do ato normativo foi estabelecida por professor Canutilho. É quando eu tenho um ato normativo que ele foi proposto pela autoridade competente, o procedimento de aprovação foi cumprido, mas os requisitos daquele ato normativo foram violados. No Brasil, a gente tem o debate sobre a inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato normativo, quando nós temos a ausência dos requisitos da medida provisória. A medida provisória, que está prevista no artigo 62, ela vai ser editada nas circunstâncias de urgência e relevância, que são os 2 requisitos da medida provisória. Então, posso ter a seguinte situação. O presidente da República é quem tem legitimidade para propor uma medida provisória. O presidente da República, propõe uma medida provisória, Então, cumpriu a legitimidade. A matéria tratada naquela medida provisória respeita os paradigmas constitucionais, ou seja, não viola materialmente o que está escrito na Constituição. Mas essa medida provisória editada não atende os requisitos do próprio ato, ou seja, nem é urgente, nem é relevante. Na ausência dos requisitos de urgência e relevância de uma MP, a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato normativo. Ou seja, a edição daquela MP não cumpre os requisitos para a sua própria edição. Ou seja, não cumpriu o requisito de relevância e urgência. E aí a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato da própria MP, que não cumpre os requisitos para sua edição, porque ela nem é urgente e nem é relevante. O Supremo Tribunal Federal decidiu uma situação como essa, cunhando trazendo essa expressão, na realidade, sedimentada pelo professor Canutilho, na ação direta de inconstitucionalidade 2527/9, onde o Supremo Tribunal Federal atestou, analisando uma medida provisória editada no Brasil, que existia uma inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato normativo da própria MP, atestando que a medida provisória tinha sido editada por autoridade competente, que era o presidente da República, a matéria tratada na MP era constitucional, não violava a Constituição, porém, a MP editada não cumpria os requisitos de relevância e urgência e, por isso, nós estávamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Então, a gente vai ter esses 3 tipos de inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal orgânica, quando o agente que propôs a norma não tem competência para tratar daquela matéria dentro do sistema de repartição de competências constitucionais. A inconstitucionalidade formal propriamente dita, por vício de iniciativa, que é um vício subjetivo, ou seja, a autoridade que iniciou aquele processo legislativo não é competente para fazer aquela iniciativa, ou por vício objetivo, vício de procedimento, ou seja, aquela norma aprovada viola o procedimento previsto na Constituição, viola o quórum, viola as fases de votação, ou nós podemos ter uma inconstitucionalidade formal por violação a pressuposto objetivo do ato, ou seja, no caso da medida provisória, a MP não cumpriu os requisitos de relevância e urgência. Certo? E aí, para a gente ver se a gente compreendeu mesmo a inconstitucionalidade ou por omissão, a inconstitucionalidade por ação, e dentro da inconstitucionalidade por ação, a inconstitucionalidade material em relação ao conteúdo da norma ou as inconstitucionalidades formais, vamos para a nossa hora da questão. Então, eu trouxe uma questão hoje para a gente responder se a gente conseguiu compreender esses tipos de inconstitucionalidade. Então, vamos lá para a nossa hora da questão.
A questão que eu trouxe para vocês foi a questão de 2019, da Consulplan, né, que foi para auditor e controle interno de engenharia. E aí, essa questão vai dizer exatamente o seguinte para a gente. Deixa eu me posicionar aqui. Essa questão vai dizer o seguinte para a gente. No que se refere às espécies de inconstitucionalidade, julguem os itens a seguir. E aí é para a gente estabelecer a resposta correta. Primeira disposição. A inconstitucionalidade por ação pressupõe a violação de lei constitucional pelo silêncio legislativo, enquanto que a inconstitucionalidade por omissão pressupõe a existência de normas inconstitucionais. Nós temos uma inversão. Essa alternativa ela é incorreta. Por quê? Porque na inconstitucionalidade por ação, nós temos o ato, nós temos as normas, né? E aí, essa inconstitucionalidade por ação, ela pode ser material quanto ao conteúdo ou formal, quanto ao procedimento, quanto ao sistema de repartição de competências, quanto à iniciativa ou quanto à violação a pressupostos do ato. Então, essa primeira alternativa ela está incorreta, porque, na realidade, a inconstitucionalidade por omissão é quando não existe norma que regulamenta aquela conduta, então a gente vai ter um silêncio legislativo, e a inconstitucionalidade por ação é quando existem normas, mas a gente vai ter falhas ou do conteúdo ou do procedimento, da iniciativa ou dos requisitos daquele ato normativo. Então, aqui, a proposição, ela inverteu os conceitos entre a inconstitucionalidade por ação e a inconstitucionalidade por omissão. Então, esse primeiro dispositivo está incorreto. Vamos para o segundo. O segundo vai dizer assim: a inconstitucionalidade formal verifica-se quando a lei ou o ato normativo infraconstitucional contiver algum vício em sua forma, ou seja, em seu processo de formação, vale dizer, no processo legislativo de sua elaboração ou ainda em razão de sua elaboração por autoridade incompetente. Essa alternativa ela está correta, porque a inconstitucionalidade formal ela acontece tanto por vício de procedimento quanto por vício de iniciativa ou por vício de violação ao sistema de repartição de competências ou por vício nos requisitos do próprio ato normativo. Então, essa segunda proposição corretíssima, estabelecendo que a inconstitucionalidade formal existe um vício de forma, e esse vício de forma pode ser no processo da sua formação, no processo de elaboração daquele processo legislativo, ou ainda que sua elaboração foi feita por autoridade incompetente. Corretíssimo. E o inciso 3, que diz: a inconstitucionalidade por vício material expressa uma incompatibilidade de conteúdo substantiva entre lei ou ato normativo e a Constituição. Alternativa corretíssima. A inconstitucionalidade material acontece exatamente quando a gente tem uma incompatibilidade de conteúdo, ou seja, o conteúdo tratado por aquela norma viola expressamente preceitos constitucionais. E aí a gente vai estar diante de uma inconstitucionalidade material, que é um vício de conteúdo do ato normativo que viola frontalmente a Constituição. Então, qual é a letra correta? É a letra que estabelece como correta o item 2 e o item 3, ou seja, a alternativa correta, letra C. Tanto o item 2 quanto o item 3 estão corretos. Beleza? Eu espero, então, com isso, com essa resolução de questões, e a gente vai ter uma aula específica lá perto de finalizar o nosso projeto só de resoluções de questões objetivas e outra aula só de resoluções de questões subjetivas de matéria de controle de constitucionalidade. Eu espero que vocês vão conseguindo compreender a lógica do controle de constitucionalidade e entender que ele não é tão difícil aqui, porque a nossa missão é simplificar a sistemática do controle. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês tiverem dúvidas, deixem as suas dúvidas aqui para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos e todas vocês, e a gente se encontra na nossa próxima aula, na nossa próxima sexta-feira. Beijos no coração de todos e todas vocês.